Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui abrindo em mais um domingo nosso programa Viver Bem. Vocês sabem, gente, que o programa Viver Bem, ele existe por conta de você? Exatamente isso. E nós queremos agradecer em nome da Rádio Catedral e de todos os psicólogos que são católicos, a audiência. Você que está em sua casa, você que está em seu trabalho, você que nos acolhe e nos abraça aí participando dos nossos programas. Hoje um tema muito interessante, até encaminhado por um ouvinte, mas ela não quis se identificar. O tema é como conduzir a educação dos filhos quando o casal se separa. É interessante, né? A gente que casa, a gente que tem família, nunca casa pensando em se separar, não é isso? Então, sobre esse tema, que é interessante para refletirmos, eu estou aqui nos estúdios da rádio nesse domingo com o psicólogo clínico, ele que tem outras titulações, ele que compõe o grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese há muitos anos, ele que compõe o time do programa Viver Bem, que é o Dr. Sebastião Ferreira, da paróquia Nossa Senhora do Loreto, da Ilha do Governador. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui, que esse tema de hoje me cativou. É verdade, Sebastião, sabe que a mim também. Sebastião, eu sei que você é palestrante, você é autor de um livro, gente, maravilhoso. Olha, não sai lá da estante, lá do consultório. Então, e você tem outras especializações? Sim. Fala um pouquinho do seu trabalho, eu sei que você tem um trabalho voluntário maravilhoso. Bom, primeiro, esse tema me cativou porque a minha primeira especialização foi em terapia de família de casal lá na PUC. Eu já fui fazer essa especialização porque, como eu trabalhava com a logoterapia, as pessoas, como eu trabalhava com a psicopedagogia, as crianças que eram encaminhadas para mim, com dificuldade de aprendizagem, eu chegava num ponto em que o problema estava na família. Então, eu fui buscar terapia de família de casal, por quê? Para justamente fazer essa interface com as crianças e os pais. E também depois, concluímos agora a nossa especialização em logoterapia e análise existencial, nós concluímos agora. E juntando essas duas situações, eu consegui fazer um meio de campo entre a terapia sistêmica e a logoterapia. Porque elas se complementam com as suas finalidades. Além disso, você falou assim, eu tenho um trabalho desde 2010, 2012, eu tenho um trabalho social lá na Paróquia Nacional de Loreto, no Ilha do Governador. E lá, quando eu cheguei lá também, eu já procurei o atendimento direto das famílias, dos casais. E faço também um trabalho agora com a comunidade, no Coração Novo, lá com Isaías, e estou atendendo os homens, as mulheres e os casais. Eu penso que a família é a nossa primeira escola. Então, quando uma criança vem ao mundo, ela entra nesse seio familiar, é o seio em que ela vai prosperar, ela vai evoluir, vai progredir. Então, quando se fala de separação de um casal com filhos, é um tema em que nós temos que tratar com muito cuidado. Por quê? Quando a pessoa toma uma decisão de terminar com a relação, ela está olhando de um para o outro e esquece de olhar para o nós. Esquece de olhar para baixo, que tem crianças ali que vão ficar atravessando a situação. É verdade, Sebastião. Você traz com muita propriedade e leveza também, que é um tema, quando se fala em separação, algo complexo. Ninguém casa para se separar. Ninguém contrai o sacramento do matrimônio para viver brigando. Mas vamos falar sobre isso. Eu gostei que você, como especialista em terapia familiar, sistêmica, também agora logoterapeuta, gostei de ter esse tema aqui para que abordássemos.
Mas, gente, antes eu quero convidar, viu? A cada um de vocês, corre lá e pega uma canetinha, um lápis e um papel para anotar o nosso WhatsApp e o nosso e-mail também. Você poderá nos ajudar a ilustrar mais esse tema ou até fazer sugestões de novos temas. Nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso WhatsApp é o 3231-3560. Temos um Instagram, PGM Viver Bem, tudo junto, PGM Viver Bem. Sebastião, vamos lá. Como conduzir a educação dos filhos quando o casal se separa? Esse é o tema. Afinal, educação dos filhos. Afinal, o que é educação? Você tocou num ponto interessante, né? Eu lembro da minha infância. A minha mãe, ela olhava e disse, meu filho, você tem que estudar. E meu pai me cobrava, você tem que passar. Um dia que eu tinha que estudar, um dia que eu tenho que passar. Então, essa dicotomia do que é educação, às vezes confunde a cabeça das crianças, dos adolescentes, né? Porque cada um traz para o seu modelo de educar aquilo que teve com a sua própria família. Então, antigamente, os pais passavam de geração para geração assim, como criar os filhos. Quando eu estava assim, você tem que educar. Aí disseram assim, ó, você tem que educar, mas você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer, não pode fazer isso. Mas então como é que se educa? Ah, você vai descobrir. Vai descobrir, mas não dá uma ferramenta para a pessoa. E quando essa família, ela resolve, né, por uma situação em que as partes, o pai e a mãe, decide que é melhor, né, e que seja consensual, que muitas das vezes não é. Temos divórcios intermináveis, que se chama da palavra colusão, é onde a pessoa se separa e não se separa nunca, fica brigas eternas nos tribunais. Então, quando essa família decide se separar, quem sofre mais são os filhos. Por quê? Os filhos antes tinham um lar, agora vão ter dois. Vão ter que ver os pais, o pai e a mãe convivendo, talvez com outras reconfigurações familiares, outras formações. E aí começam vários problemas. São histórias que terminaram, histórias que se entrelaçam, mas de culturas diferentes. Então, quando, por exemplo, num relacionamento que eu já tive 2 enteados. E quando a criança chega assim, você olha para aquela criança e vê assim, mas com o que eu aprendi, isso não é aplicável. Não, mas é meu filho. E aí já começa um grande problema. Conduzir a educação dos filhos quando se separa, e é uma nova formação, há um outro choque. Há um choque na separação e há um choque numa nova formação de família. E muitas das vezes as pessoas novamente estão pensando nelas, não estão pensando nas crianças. E por isso que as crianças, né, precisam que a atenção seja voltada para elas. Em cada família, né, a separação ela vai correr de um jeito. E é importante que os pais tenham essa maturidade para focar a atenção nos filhos. Então, a mudança de casa, novos hábitos, menor tempo de um filho com o pai e com a mãe, isso vai impactar negativamente a vida da criança e vai prejudicar, inclusive, o seu desenvolvimento escolar. Então, muitos problemas de dificuldades de aprendizagem e baixo rendimento na escola, ele vem por causa de uma separação familiar. E tem muitos casos também, tem uma história que rola na internet aí, né, que uma criança chegou em casa assim, pediu para o pai e a mãe separar. Não, vocês têm que se separar. Mas por quê? Porque na minha sala todos os alunos são de pais separados e vocês têm que se separar. Então, assim, conviver com situações às vezes levam a um entendimento equivocado do que é uma relação. E nessa hora que os pais têm que ter esse consenso. Quando eu recebo lá no meu consultório ou lá na paróquia um casal que vem, nós estamos em crise, nós estamos pensando em nos separar. Eu sempre falo assim, olha só, vocês são 2 adultos, vocês sabem, estão achando que sabem melhor para vocês. Tem filhos? Tem. Então eu fico do lado das crianças. Vamos ver o que é melhor para os filhos. E eu faço uma coisa interessante, é que a gente fala comigo que quer separar, mas os filhos não sabem. E uma das atividades que eu faço com eles é o seguinte, então olha só, já que vocês querem separar, bota a cadeira. Quantos filhos tem? 2, 3, 2 ou 3 cadeiras vazias na frente, sim. Agora vamos imaginar que seus filhos estão aqui. Contem para eles que vocês querem separar.
e muitos não conseguem. E isso é no atendimento? No atendimento. Muitos não conseguem falar com a cadeira vazia que eles querem se separar. Eu falei assim, interessante, nós estamos dizendo que vocês querem se separar, mas vocês não conseguem se imaginar falando com os filhos. Então vamos conversar sobre esses motivos? Eu falei assim, toda terapia de casal, ela já começa com... ela tem dois caminhos. Ou se mantém, ou vai se fazer uma separação amigável, que normalmente é muito difícil, né? Então, advogados encaminham casais para mim para fazer uma mediação para se fazer uma separação a bom termo. Quando eu entrei na faculdade, já com essa ideia de que eu ia fazer terapia de família, a primeira parte que eu escutei foi de uma psicóloga terapeuta de família. Ela falava lá assim, quando o casal em crise vier nos procurar aqui, nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Eu fiquei escutando aquilo e falei, por que eu tenho que, como psicólogo, eu tenho que trabalhar na crise? Aí no final abriu para a pergunta, eu fiz uma pergunta assim, me diz uma coisa. Por que só atende o casal na crise? Ué, porque se não estiver em crise, eles não vêm procurar a gente. Eu assim, tá, mas... E preventivamente? Ah, não, isso aí tem aqueles cursinhos de noivo lá na igreja lá, que... Assim, pessoal, eu acho que está faltando olhar para esse nicho. Então, quando eu me formei e eu aliei esse trabalho lá na paróquia, eu já procuro fazer um trabalho preventivo do que é o casamento na construção psíquica de uma relação do eu-tu. Porque as pessoas, muita gente hoje, casam no oba-oba. Uma das minhas atividades, eu fui fotógrafo por 26 anos, eu fotografei muito casamento. E num determinado momento eu fotografei o casamento de duas irmãs. E marquei para 30 dias depois levar as provas. E uma delas lá, no dia que eu cheguei, estava lá, cadê, quero ver. E a outra eu olhei e estava fria. E ela falou assim, quando me falou assim, eu não quero ver nada. Mas por quê? Meu casamento acabou na noite de núpcias. Quem era esse homem com quem ela se casou? Conviveu com ele namorando, noivando, mas não sabia quem era essa pessoa. Foi conhecê-lo antes de núpcias. E isso acontece muito. Agora, uma outra coisa mais grave que eu vejo, Sônia, é o seguinte, é quando os casais se separam e continuam morando juntos. Aí as crianças sofrem mais. Por quê? São dois territórios dentro da mesma casa. O que antes era um lar passou a ser um campo de guerra, em brigas constantes, e as crianças estão lá vendo todo dia, olha para um lado, olha para o outro, e ficam ali congeladas, sofrendo. Então, essa educação que se vai dar aos filhos quando se separam, ela depende muito do consenso dos pais e sobre a responsabilidade que eles têm. Se isso vier a acontecer, o que vai terminar é a relação conjugal, mas a família vai continuar. Não é fácil, né, Sebastião? Então, tem uma pergunta que nos chega aqui pelo WhatsApp, bem interessante, mas é de ouvinte que não quis se identificar. E tem muito a ver com isso que você traz. Qual é o sentimento dos filhos quando os pais se separam? Pergunta para o psicólogo. Você atende, acredito, né, já que você atende família, então você tem a real noção, a percepção enquanto profissional da saúde mental, da saúde comportamental, como reagem, como externam esses filhos e também acompanha bem de perto a questão dos pais, né? O porquê, os motivos e trabalho para quê, acredito. Então, qual o sentimento dos filhos quando os pais se separam? Sônia, eu vou ficar triste com a resposta que eu vou te dar. Porque a maioria das crianças se tem culpadas pela separação dos pais. Lá na ilha, no nosso projeto lá, nós temos uma parceria com o Conselho Tutelar, lá do Fórum, lá da Ilha do Governador. E constantemente estamos recebendo encaminhamentos de famílias que estão passando por um processo de separação. É muito triste olhar para uma criança que está nessa situação e você ver como ela sofre. A briga é assim, com quem vai ficar, quem cuida melhor. Né? Por exemplo, um dos casos que eu acompanhei, havia uma briga, né, pela separação dos pais, porque eles nem chegaram a constituir o sacramento. Mas, por interferências familiares, essa conjunção, né, do casal, ela se desfez. E ficou uma criança no meio de uma briga de um pai e de uma mãe. E ela sofria.
E o sofrimento dela se manifestava no corpo através de erupções. Não adiantava você dar remédio, não adiantava fazer terapia. Porque sempre que ela tinha que sair da casa da mãe para a casa do pai e voltar da casa do pai para a casa da mãe, era um conflito para ela. É como se fosse assim, é o fim do mundo para mim. Eu estou na casa da minha mãe, para sair daqui é um sacrifício. Eu estou na casa do meu pai, para voltar para cá é um sacrifício. Qual é o meu lugar? Não tem lugar para mim. Então, e a criança se sente assim, porque quando ela vê os pais brigar, você não cuida dela, você não cuida dela, ela se sente o centro da culpa. E isso traz um sofrimento muito grande. E você trabalhar essa desvinculação desse papel de culpa com a criança é o trabalho que eu mais faço lá nos nossos atendimentos. Não deve ser tarefa nada fácil. E você, Sebastião, atende criança de todas as idades? Como se dá? Eu atendo qualquer paciente, tá? Sim. Não importa a idade, só com uma ressalva. Se são menores, eu atendo acompanhado do responsável. Então já tem casos lá que uma vez chegou uma jovem lá, né? Eu queria conversar com você, assim, pô, não, qual a sua idade? Não, eu tenho 15. Eu falei assim, tudo bem, mas para eu atender você tem que ir acompanhado do responsável. Daqui a pouco ela voltou uma para a prima dela. Quando você tem 17 anos? Eu falei, não, tem que vir da sua mãe ou seu pai. Não, eles não podem vir aqui. Eu falei assim, então não posso atender você. Então assim, para você ver a falta de confiança que essa jovem tinha nos pais dela. Ela confiava numa prima de 17 anos, porque é colega dela, é parceira de confidência dela. Mas ela não tem. Eu trabalho muito com os casais, quando está nesse processo de separação com os filhos, o seguinte, olha só, uma coisa que nós temos que trabalhar aqui são os 4 pilares que eu trabalho. É a verdade, a confiança, a transparência e a unidade. A unidade familiar não se desfaz, mas a unidade do casal teve uma quebra. Mas quando nós temos que trabalhar é verdade, confiança e transparência nos 3 modelos. Gente, olha, eu estou aqui entusiasmada, conheço o trabalho do Sebastião de perto e sei o quanto a competência, a seriedade, principalmente o respeito pela pessoa humana que ele tem. E eu estou aqui fazendo todas as minhas anotações, é claro. Mas, gente, eu sei que vocês também estão querendo ouvir mais o Dr. Sebastião Ferreira. Mas a produção do programa nos sinalizou que precisaremos fazer um minutinho de intervalo. Pedimos que tenham paciência e nós voltaremos já já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui ao programa Viver Bem e agora, no segundo bloco, vocês ainda lembram do tema? Gente, estamos abordando o tema como conduzir a educação dos filhos quando o casal se separa. Um tema complexo, um tema, eu diria, delicado, né? Ninguém casa para se separar. Então, quem está aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral é o Dr. Sebastião Ferreira, ele que é psicólogo clínico, ele que é especialista em atendimento familiar e também logoterapeuta, ou seja, especialista na abordagem logoterapia, abordagem do sentido da vida. E está com muita propriedade respondendo algumas perguntas que têm nos chegado pelo WhatsApp. E eu peço a cada um de vocês que colabore aqui com a gente no nosso WhatsApp 3231-3560. A produção do programa está me passando, Sebastião, mais perguntas. E olha, de uma ouvinte, Cássia Lemos, lá de Mesquita. Um abraço, Cássia. Isso, um abraço a Cássia e muito obrigada, viu, Cássia? E todos aí de Mesquita. A pergunta dela é a seguinte: meus 2 filhos estão sofrendo muito porque sabem que estou me separando do pai deles. Isso vai passar? Ou seja, o sofrimento, né? Entendo quanto o sofrimento de uma mãe também, né? Para tomar essa decisão. Eu penso que passa se os pais fizerem uma transição consensual para a separação. Eu atendo casais também que eles se tornam amigos depois da separação. Um frequenta a casa do outro. Mesmo já estando com outras parcerias conjugais, eles frequentam normalmente a casa dos outros.
Isso aí depende do modelo que vai usar. Por quê? Com a pergunta da Cássia, eu antevejo assim, alguma coisa assim, uma rivalidade. Né? Quando a criança se sente que ela tem um pai e uma mãe rivais, antes era uma família, eram parceiros, e agora eles são rivais. E essa rivalidade, ela pode comprometer os valores universais que eram passados para os filhos. Mas peraí, vocês ficaram falando que eu tinha que tratar bem todo mundo, mas agora vocês não se tratam bem, vocês não se respeitam. Como é que vocês querem que eu faça isso? Essa ambiguidade, essa dicotomia vai gerar um conflito na vida prática dessas crianças, vai criar dúvidas. Tá? Ela vai ficar assim, pera, o que é certo e o que é errado? Antes dizia que o certo era isso, agora o certo é esse. E aí a criança ela vai se deformando a sua personalidade. Então, ela vai ficar instável diante de qualquer coisa. Peraí, eu sigo o que o meu pai fala, sigo o que a minha mãe fala, ou não sigo nenhum dos dois. Então, essa confusão mental vai ser mais afetada ainda quando essa criança tem acesso à tecnologia. Ela vai pesquisar o que é melhor na tecnologia e pode se deparar com modelos que vai afetar, inclusive, a higiene do sono dela. Não vai dormir bem. Quando você fala nesta dicotomia, quando você fala também do conflito, né? O conflito da existência. A criança é criança, mas ela sente, ela percebe, ela vivencia a angústia, o sofrimento de pai e de mãe. Muitas das vezes, Sebastião, eu não atendo crianças, não atendo família, mas atendo adolescentes. E atendo os adultos também que têm, digamos, sintomas, transtornos que vêm muitas das vezes desse conflito existencial de uma família, de um pai e mãe que se separaram, né? E a gente compreende, a pergunta foi, né, da Cássia Lemos, ela disse, será que isso vai passar? Né? Ela está muito, acredito que a Cássia esteja sofrendo até muito com a preocupação se os filhos permanecerão sofrendo, né? Eu diria que a intensidade desse sofrimento, desde que haja cordialidade ou a amizade se construa entre o homem ou a mulher que estão se separando, mas que se construa uma cordialidade, esse sofrimento vai existir sim, afinal a vida tem sofrimento. Ou nem vai existir. Ou vai existir de uma forma bem minimizada, como você mesmo constata nos seus atendimentos, né? Que muitos dos jovens vão viver até melhor, porque a casa vai ficar sem brigas, né? É lamentável, mas é um dado de realidade. Ou seja, o que é mais importante é a saúde psicológica destas crianças. E Cássia, e você, ouvinte que nos ouve agora, se lida com uma situação desta, ou conhece alguém que esteja em processo de separação, em que hajam crianças e que esse casal não sabe lidar com isso, a minha orientação é busque ajuda profissional. Nós, profissionais da área da saúde mental, nós, profissionais da psicologia, somos, né, quem compete, está trabalhando nesse sentido de favorecer a saúde psicológica das crianças. É claro que existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho, né? E precisamos sempre colocar os interesses, ou seja, a saúde do filho acima dos nossos próprios interesses. Sebastião, tem outra pergunta? Tem a ver com essa que eu acabei de fazer, que a pergunta que chegou agora é: como os pais podem ajudar seus filhos na adaptação pós-separação? Eu penso que essa pergunta complementa a da Cássia, tá? Uma das coisas que eu observo muito no atendimento de famílias que se separam é quando há um excesso de facilidades, de concessões para compensar a falta do outro. Então, um dos cônjuges antes tinha as regras, os limites, e agora não. Não, pode fazer tudo. Não, na casa da sua mãe não pode, mas na minha casa pode. Na casa do seu pai não pode, mas na minha pode.
Então, isso aí, novamente, vai fazer com que as crianças tenham dificuldade em fortalecer os limites. Então, os limites são necessários. E quando chega lá um casal assim, eu digo assim, quais são as regras que antes tinham na casa de vocês? Tá, então, vamos escrever aqui. Quais regras tem na sua casa agora e na sua casa agora? Eu comparo essas três situações e quando eu vejo essas concessões, eu digo, peraí, por que mudou? Quando estávamos juntos, isso aqui estava errado, agora o certo é esse aqui. E aí nós começamos a construir as regras que vão ser vivenciadas nas duas casas, com base naquilo que eles executavam antes. E isso traz uma segurança para a criança, assim, peraí, eu ainda tenho essa família na qual me passava valores. Então, quando você sai de uma educação e vai para outra configuração e os valores praticados são diferentes, a criança fica perdida. Então, excesso de concessões quando um casal se separa é comum, mas tem um grande impacto e é muito prejudicial. Então, os pais têm que ver o seguinte, o que não podia antes continua não podendo, não é porque agora eu não estou aqui. O que eu vejo também é muito assim, quando um casal se separa, geralmente a criança fica com a mãe. E quando vai para o pai larga num lugar e vai ter a vida dele. Mas peraí, o negócio é você com seu filho, você tem que estar com o seu filho. Qual a atividade que você vai fazer com o seu filho? Não, mas se você vai para o futebol, leva o seu filho para o futebol. Agora, quando um dos cônjuges que está em um casal separado, ele está com o filho sob a sua responsabilidade, ele tem que ter um cuidado muito especial, porque aquela criança ela precisa de atenção constante. Por quê? Se ele vai para uma atividade, por exemplo, um jogo de futebol, e não olha a criança, fica complicado. Uma das pessoas que eu atendo, ela falou que teve uma vez que o pai buscou ela e levou ela para uma competição que ela ia fazer. Chegando lá, ele foi para a competição e deixou a filha acompanhada de uma estranha. E foi para a corrida dele. Essa criança se machucou, caiu, se machucou, e com medo do que podia acontecer, ela ficou quieta. Mas quando voltou para casa, de quem era responsável por ela, a dor se intensificou. O pai teve que falar. Então, assim, olha a situação. Às vezes, essa concessão e essa falta de responsabilidade faz com que as crianças elas passem a ocultar as coisas do que acontece com os pais. Então, é perigoso muito isso. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte. Se houve uma separação, vamos continuar educando com responsabilidade. Muito forte, né? E a sua colocação, Sebastião, e que eu digo pertinente, né? A responsabilidade de papai e de mamãe, adultos que estejam em conflitos, né? E afina a consciência de cada um de nós, sua colocação. Uma pergunta chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Sebastião, tem um ouvinte, Jonathan, não informou nem a paróquia nem o bairro, mas ele pergunta: qual é a atitude do pai ou da mãe que possa ser chamada de inadmissível no processo de separação, porque pode trazer problemas psicológicos? Um abraço, Jonathan. Muito boa a sua pergunta, tá? Quando eu olho para uma situação dessa, eu fico olhando o seguinte: qual é a educação social que essa criança vai ter? Eu falei da negligência, né? E estou falando de responsabilidade. Mas também tem a irresponsabilidade. Vamos supor que o pai esteja num evento social com o filho ou com a filha. Então, e nesse ínterim que eles estão afastados, o menor ele sofre um assédio, um abuso. E a criança ela fica ali congelada, não sabe o que faz e ela não comenta nada com ninguém. Então, eu tenho casos lá em que isso acontece. E a criança ela fica sofrendo em silêncio e ela não revela. Então, como eu atendo o menor acompanhado e eu percebo que há alguma coisa oculta, eu quero conversar com você em particular. Nesse momento, eu converso em particular, mas lá eu trabalho com equipe, então estou sempre acompanhado. Eu não atendo o menor sozinho, em hipótese nenhuma. E essa criança ela faz uma revelação de que alguma coisa dessa aconteceu.
ela está com medo de falar com o pai e com a mãe. Por quê? Aí vem aquela, está mentindo. Né? Mas você vê o corpo, quando a criança fala assim, você, o corpo dela diz que ela está falando a verdade. Sim. Então é feito um trabalho com essa criança para que ela se fortaleça e ela revele em conjunto ao pai e à mãe, mesmo separados, o que aconteceu com ela. E pior ainda, é inadmissível um pai e uma mãe abusar da criança. Isso acontece muito. Mas que tipo de abuso? Abuso sexual. Abuso sexual. Eu recebo casos lá encaminhados para mim pelo conselho em que isso acontece. Eu fico olhando assim, né, para a criança. Sim. Eu faço o que a gente chama da transcendência, autotranscendência da logoterapia, né? Eu me coloco no lugar daquela criança quando ela me relata. Eu uso uma técnica que as pessoas da minha equipe acham que eu estou dormindo, né? Mas quando eu escuto uma história de alguém, eu fecho os olhos e eu fico me vendo naquela cena, sabe? Sônia. E eu sinto o sofrimento daquela pessoa, só não sei a intensidade. Mas eu me coloco no lugar daquela criança quando ela descreve a dor dela, o sofrimento dela. Porque se eu não me colocar empaticamente no lugar dela, eu não vou poder interagir com ela adequadamente. Então, quando a gente atende a pessoa humana, eu tenho que entender a integralidade da sua dor para poder interagir com ela. E muitos minimizam ou desqualificam uma revelação dessa. Então, uma coisa que eu considero inadmissível numa relação, principalmente na separação, é abuso. Não é fácil não, Sebastião, mas para... que foi forte, viu? E saber que existem casos, nossa, os profissionais que atendem crianças ou família, somos humanos também. Né? Então, saber que existem autoridades paternas ou maternas que têm abuso, provocam abuso, nossa, é muito pesado, digamos assim. E para tornar um pouco mais leve essa resposta, quero agradecer ao ouvinte Jonathan também, mas para tornar complementar, né? A resposta do Sebastião, quero dizer de uma forma algo mais leve. Eu diria que a própria separação ela já influencia de forma muito não saudável emocionalmente, né? Para qualquer pessoa, mas principalmente para os pequenos, né? E influencia o emocional da criança. Mas respondendo à pergunta do Jonathan, que ele diz qual é a atitude que é inadmissível nesse processo, eu diria que é falar mal do ex para a criança. Ou seja, a criança... E por que eu estou falando isso? Não porque tem algum caso clínico, mas durante alguns anos, minha filha teve uma amiga, elas são amigas até hoje, são adultas, mas ainda criança, os pais de uma das amiguinhas da minha filha, os pais estavam separados. E a criança chegava na minha casa e chorava muito, me abraçava, chorava. E era muito criança, devia ter uns seus 10 anos, mais ou menos. Né? E muitas das vezes a minha filha, conversando com ela, ela dizia, essa criança, que agora é uma adulta, graças a Deus, casada, mãe, e ela dizia para minha filha que na casa da mãe, os pais já estavam separados, mas na casa da mãe ela corria para dentro do banheiro e chorava na toalha. Nossa, já arrepia, chorar na toalha para que a mãe... Porque ela amava o pai e a mãe só falava mal do pai. Né? Então veja um conflito existencial e o que é não saudável sendo... plantado, será que poderíamos dizer assim, mas sendo colocado, incutido na mente de uma E isso criança. Também já é considerado crime, que é a alienação parental. Sim, não é fácil. Eu tenho um vídeo, né, que eu mostro nas minhas formações, de uma criança que ela está em casa e a mãe está brigando com o padrasto, se insultando. E você vê no corpo da criança como é que ela reage. E chega ao ponto ela pegar assim, um objeto, né, para se defender caso sobre alguma coisa para ela. Eu só não aguento mais isso. Eu não quero mais viver isso.
E ela mostra ali o que os adultos falam diante dessa menina é inadmissível também. É como se fosse assim, não importa mais nada, importa que eu estou certo e você está errado. É assim, eles só olham isso, né, não é discussão, é uma guerra entre ali. E no vídeo, ela está gravando o áudio e está mostrando o corpo dela. O corpo fala o quanto ela está sofrendo. É verdade, isso é um fato. Tem outra pergunta, encaminhada aqui pela produção. Essa é interessante. Existe algo positivo na educação dos filhos quando os pais se separam? Boa pergunta também. Muito boa pergunta. Aí eu vou falar um pouco do Viktor Frankl, né? Quando ele fala, o Viktor Frankl criou a logoterapia, né? Sim. É o amor. Né? É aí que eu trabalho. Você você tem que ser direto. Os pais têm que ser diretos, mas não precisam ser duros. Ele tem que falar com a criança de forma objetiva, mas com amor e carinho. E quando a gente percebe isso, quando o casal, nesse trabalho terapêutico, que ele vai para um divórcio consensual, você vê que eles transformam, apesar de não haver mais o amor conjugal, ao amor filial. Então, quando um casal se separa, mantendo o amor filial, essa criança vai ter um desenvolvimento saudável. Ela vai se sentir amada, protegida. Tá? E a criança, quando ela se sente amada, protegida, ela continua falando bem dos pais. Eu acho que um ponto positivo que tem que fazer, tem que ser desmistificado é isso, que às vezes uma separação não é o fim de uma família, mas talvez o fortalecimento de uma nova relação de pais com filhos. Perfeito, Sebastião. Outra pergunta. Existe alguma particularidade sobre algum transtorno gerado num processo de separação? O mais comum é ansiedade e depressão. Esses são os mais comuns que acontecem em caso de separação. Crianças ansiosas e depressivas devido a essa quebra familiar. Por quê? Agora, principalmente no caso que você falou aí, quando há uma rivalidade, né, um falando mal do outro, que se constitui a alienação parental, a criança assim, ela fica assim, se sente na obrigação de ocultar o que acontece de um lado para o outro. Então, ela sai da casa da mãe, olha lá, na casa do seu pai, olha lá. Eu já acompanhei um caso, Sônia, em que o casal se separou, mas devido a... Não dá para dizer, mas devido à forma como eles mantinham a relação deles, era o pai que cuidava da criança. E com a separação, essa criança, onde ela estava com a mãe, o que a mãe fazia, ela informava o pai. O pai sabia todos os passos da mãe. E quando a mãe via aquilo, peraí, você está dizendo tudo que a gente fala. Não, aí meu pai pediu para contar para ele. Olha só, é uma invasão de privacidade, é um desrespeito à privacidade do outro, porque a pessoa se sente aliada a uma pessoa, a uma das partes. E aí isso compromete. Então, nós temos que trabalhar muito isso. Olha só, o que acontece numa casa e na outra só deve ser comum àquilo que se refere à sua educação e não à privacidade do outro. E quando a criança entende isso, a relação fica muito mais saudável. Sim, e Sebastião, estamos falando de criança, estamos falando de relação, e me vem à mente a relação escolar, a relação acadêmica, de jovens, de relação, rendimento escolar, processo de aprendizagem, né, que inevitavelmente será afetado. Como você vê isso? O que você poderia trazer para os nossos ouvintes sobre esse tema? Okay. No nosso projeto a gente tem de tudo, Sônia. Então a gente trabalha também com parcerias com escolas. Sim. E as escolas encaminham casos de crianças que estão tendo tinham um bom rendimento e passaram a ter um baixo rendimento após a separação dos pais. Sim. Então, apesar de estar separado, quem é encaminhado geralmente é a mãe. E eu falo assim, olha só, nesse caso, mesmo estando separados, vai haver um momento em que eu vou ter que convocar outra parte aqui. E nesse encontro, você não vai poder estar. Eu vejo lá os meus formandos lá, né? Mas peraí, a gente vai ter uma reunião dos dois aqui com a criança, se for necessário, sim. Por quê? A criança tem que entender
que a educação dela, ela tem que ter uma parceria tanto dos pais quanto com a instituição educacional. Por quê? Essa parceria dos pais, mesmo separados, tem que ser saudável, porque há momentos na escola em que tem que estar o pai e a mãe. Nas reuniões de pais, pode estar lá os pais mesmo estando separados. Eu tenho casais que participam, os dois das reuniões, quando é uma relação saudável. Mas, quando isso não acontece, a escola também se sente à mercê. Eu tenho casos em que o pai ele tem medida restritiva, ele não pode se aproximar dos filhos. E ele vai para a porta da escola e quer encontrar os filhos. E aí a escola fica à mercê. Ela tem que avisar outra parte, olha só, você tem um documento aqui de medida restritiva, mas ele está aqui na escola e as crianças vão sair agora. Como é que fica? Então, é complicado. Agora, a educação na instituição, ela também tem que ser, a instituição tem que ser comunicada de uma separação. E principalmente se ela for uma separação litigiosa. Gente, olha que tema, hein? Educação, separação, mas precisaremos fazer mais um intervalo e é um minutinho apenas e voltaremos já. Voltando aqui, amados e queridos ouvintes do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia e espiritualidade, o programa que nos ajuda a refletir sobre a vida que a gente tem. E, gente, o programa é composto por psicólogos que são do nosso grupo de psicólogos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Você sabia que a nossa Arquidiocese tem um grupo de psicólogos? E esse grupo é acompanhado mensalmente, formados pelo nosso, eu diria, diretor espiritual, eu diria nosso pastor, o abençoado Dom Antônio Augusto, que nos acompanha mensalmente. E eu aproveito e quero convidar você, querido ouvinte. É gratuito, é pelo Zoom. E você poderá estar ouvindo Dom Antônio na abertura das nossas reuniões, da nossa formação. Ela é aberta ao público. Será agora no próximo dia 29, terça-feira, às 15 horas. Se quiser o nosso contato, se quiser participar dessa reunião, faz um contato com a gente, seja com a rádio, seja aqui com a gente mesmo, comigo ou com o Sebastião. E, Sebastião, nós temos até um e-mail, não é isso? Sim, é psicólogoscatólico.eventos@gmail.com psicólogoscatólicos.eventos@gmail.com. Viu, gente? É fácil. Sebastião e eu estaremos, nós não perdemos uma. É maravilhoso. E o tema também muito interessante, né? Que será nessa abertura dessa reunião com Dom Antônio Augusto, o bispo que nos acompanha todos os psicólogos cadastrados aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E, gente, é tudo gratuito, tá? Não tem cobrança nenhuma e você vai sair renovado, isso eu garanto. O tema você lembra, Sebastião, do tema? A quem devo psicólogo procurar. ou sacerdote, a quem devo procurar. É verdade. Então, Sebastião, voltando ao nosso tema, que é como conduzir a educação dos filhos quando o casal se separa. É o tema do programa de hoje, né, neste domingo. E está aqui comigo abordando e refletindo e nos ajudando muito com sua experiência, com toda a sua vivência numa clínica familiar. Ele atende também individual, mas especialista no atendimento familiar, né? É o Sebastião Ferreira, que é da paróquia Nossa Senhora do Loreto, da Ilha do Governador. E perguntas aqui demais chegando, isso é muito bom. E queremos agradecer a participação de vocês. Afinal, o programa existe porque você existe. Falando agora, Sebastião, da guarda compartilhada. É uma pergunta que chegou da ouvinte Rose, essa se identificou. E tem o bairro também, Rose de Todos os Santos.
Ela pergunta: na guarda compartilhada, existe uma forma ideal de dividir o convívio e os cuidados com o filho? Como pai e mãe, são duas perguntas numa só, como pai e mãe separados podem chegar a um equilíbrio? Desculpa. Rose, um abraço. Boa pessoa pergunta. O que deve ser visto é o seguinte: guarda compartilhada, o nome diz compartilhar. Tem que ser feito pelos dois. Agora, logicamente que isso, o ideal seria que a criança, se fosse possível, passar 15 dias na casa dos pais, 15 dias na casa da mãe, ou semanalmente. Mas para isso, teria que ver o seguinte: a casa de ambos deveria estar próxima da instituição de ensino, para que ela não mudasse a rotina dela. Guarda compartilhada, o que eu observo nos casos que me procuram, apesar de ter uma guarda compartilhada, é que uma das partes não assume a parte dela. Hoje em dia, todas as decisões, praticamente, né, salvo algumas exceções por algumas medidas, a guarda é compartilhada. Mas a pessoa, né, que se sente traída nessa relação, não queria separação, ela se torna negligente. Então ela não visita, não cumpre os horários, os dias, não cumpre as suas obrigações, não dá atenção. Então guarda compartilhada é a forma como nós dois lidávamos com essa criança dentro de casa, ela vai continuar a ser praticada em casas separadas. Se não for dessa forma, não pode dizer que é uma guarda compartilhada, porque compartilhada, por exemplo, quando eu falei, eu tinha já tinha 20 anos. E sim, eu cheguei para o pai dele e falei o seguinte: olha só, ele não cumpria as obrigações dele, então eu falei assim: olha só, eu vou fazer uma divisão num calendário anual. Quando eu marcar em vermelho para você, é o dia dele ficar com você. Então, é o seu dia. Na outra semana, que está em verde, é minha, eu vou fazer programa de família. Agora, com você, é você que vai ter que ficar. Eu vou te fazer um pedido. Quando a criança estiver com você, você vai ter que cumprir o seu papel. E eu não quero que você traga ele de volta se ele estiver doente, sem que você tenha dado assistência a ele. E teve um dia que ele trouxe a criança febril. Eu perguntei: você levou o médico? Não, então você volta e leva seu filho ao médico. Porque você tem que ter esse papel. Você tem que cumprir a sua parte. A criança precisa disso. Então, uma das partes, numa guarda compartilhada, ela tem que cobrar da outra parte aquilo que ela tem que fazer. É o dever, é o papel dela. E quando uma pessoa diz: não, eu cuido melhor. Se uma das partes adotar essa postura, a outra vai ficar irresponsável e negligente. Então, guarda compartilhada é assim: cuidados iguais, responsabilidades iguais, regras iguais. Isso é uma guarda compartilhada saudável. É porque não é fácil não, né? Afinal, não há uma fórmula ideal, né? A guarda compartilhada, ela não se mede nem pelo tempo que o pai e a mãe passam com a criança. Na verdade, é tudo isso que você, Sebastião, coloca, né? É a dedicação, é a disponibilidade de cada um. O ideal para a criança é que os pais conversem, se entendam e se harmonizem, né? Já que conscientemente os dois adultos aí, homem e mulher, entendam e se definam que não dá mais para viver juntos. Mas existe um ser, existe uma pessoinha, existe uma criança, às vezes muito mais do que existem filhos. Agora, tem uma ouvinte que não quer, o ouvinte, a produção passou, ouvinte que não quer se identificar. Quando meu filho volta da casa, então é ouvinte, olha. Quando meu filho volta da casa do pai, volta achando que pode tudo. Doutor Sebastião pode me orientar? É aí que o cajado canta, Sônia, é aí que o cajado canta, entendeu? Numa situação, como eu falei, as regras que antes, quando a família estava junta, era aplicada, ela tem que continuar. Se tiver que ser reconfigurada, que se faça isso, mas eu recomendo, tanto na casa A quanto na casa B, as regras têm que ser a mesma. Aí entra aquela coisa da compensação, né? Então você passa a semana com a sua mãe, só vem para aquele de 15 dias. Então aqui você pode fazer tudo. Então eu sou o bonzinho da história. Então não existe isso. Então eu tenho casos lá
em que uma criança, ela sai da casa da mãe, vai para o final da casa do pai e volta terrível. Por quê? Lá tem acesso aos jogos de violência, que eu não converso com eles e pergunto, isso está fazendo bem o seu filho? Ah, mas ele gosta. Assim, não, você já viu o jogo? Não. A criança pediu para comprar o jogo e a pessoa nem tinha visto o jogo. Não vê o jogo com ele. Aí quando ele, não, olha aqui, está aqui o jogo. Eu tirei dele, está aqui, fica com você. Me deu o jogo para mim. Tirou o jogo da criança. Então nós não podemos fazer essas concessões de ser o bonzinho do lado da história e ceder aos apelos das crianças. Se a criança está voltando da casa do pai, ou de uma das partes, com um comportamento inadequado, isso tem que ser trabalhado. E já tem casos lá, teve uma vez lá, né, que teve uma situação dessa lá, entrou o pai com a criança, e eu falei assim, olha só, essa criança precisa de um homem lá dentro, e não de uma criança. E muitos pais se comportam como criança diante do filho. Assim, não, você pode ter até ser amigo dele, mas o seu papel, eu digo que as figuras de pai e mãe são figuras míticas. As pessoas já existiam. Quando nasce uma criança, elas se tornam pai e mãe. Então, pai e mãe são figuras míticas que têm que ser respeitadas sempre. Mas ninguém consegue ser respeitado se não se dá o respeito. E é isso que eu trabalho muito. Eu cobro muito esses valores universais que têm que ser praticados pelos pais, pela mãe, pelo pai separado. Se você mostra a ele como você é, ele vai seguir o teu exemplo. Se você mostra ele como você não deve ser, ele vai seguir o que ele não deve ser. E ele vai, e você vai... Assim, a semeadura você pode fazer à vontade. Sim. Agora a colheita é você que vai colher. E muitos desses casos, depois, hoje eu tenho casos lá de crianças que eu atendi quando estava na faculdade ainda, sabe? Como aluno ainda de psicologia. E eu dizia para ela assim, se você seguir esse caminho aí, você não vai ter um bom futuro, não. Ah, que nada! Eu estou assim. Hoje, uma dessas, para quem eu falei isso, está numa situação deplorável. Por quê? Não quer escutar. Então, filhos de pais separados, principalmente quando convivem em casas separadas, os pais têm que seguir com eles os valores universais. Perfeito. Sebastião, quando falta o pai, né, independente da separação, é que enquanto você fala, me vem um caso à mente, um caso clínico. Mas quando falta o pai, o tio ou o avô podem substituir? Sim. Estamos falando da figura. A figura masculina, a figura do pai, ela pode ser exercida por outra pessoa. Por exemplo, se o pai falece e a criança ela tem um padrinho, né, um irmão, um primo, que é próximo a ela, que está em companhia, ele pode exercer. O perigo é quando essa figura ela passa a ser exercida por um desconhecido. Aí é que a família tem que estar atenta. Há realmente uma vacância e uma carência dessa figura. E se essa figura ela não for preenchida, e muitas das vezes ela é preenchida pela própria mãe, que chama do pai, né? Essa figura tem que ser exercida. Mas tem que ter uma distinção entre elas. Então, quando eu falo do pai, eu vejo com dificuldade a pessoa exercer dois papéis. Então, essa figura normalmente ela é exercida geralmente mais pelo avô. Eu estou com um caso lá em que o neto chama o avô de pai. O neto Sim. chama o avô de pai. Eu falo assim, não, ele é seu avô. Não, ele é meu pai. Não, eu sei que ele é meu avô, mas eu chamo ele de pai. Só que isso começou a criar um problema junto dele e com a prima. Não, ele não é seu pai, ele é nosso avô. Então essa configuração, ela tem que ser, ele vai exercer o papel, mas ele não pode dizer que ele assumiu esse papel. Ele vai exercer essa paternidade da figura, mas ele não pode assumir isso realmente. Não vai criar confusão na cabeça das crianças. Então, nós precisaremos encerrar nossa... Poxa, gostaria de continuar mais uma hora aqui, Sebastião, com esse tema. Muito interessante, mas já recebe, nem é meu, é a produção da rádio, mediante os ouvintes que estão interagindo aqui com a gente,
que estão pedindo para que você retorne no próximo domingo. Agora, não sei se vai dar continuidade a esse tema, viu? Então, estamos encerrando mais um programa Viver Bem e eu te peço, Sebastião, que você possa dar o seu contato, falar onde você atende e deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, meu contato meu celular é 21 98176 9766. 21 981 9766. 98176 9766. Meu consultório é no centro, tá? Mas eu também tenho um trabalho social com uma equipe de aproximadamente 40 pessoas lá na Ilha do Governador. Então, se alguém precisar de atendimento social, basta entrar no site da paróquia, www.pnsloreto.com, entra em Ambulatório Psicologia. Lá vocês vão ter a minha equipe, lá vocês podem solicitar um atendimento com cada um deles que eles vão entrar em contato. Meu consultório é no centro da cidade, tá? Ali perto da Santa Casa de Misericórdia. E as pessoas que precisarem conversar comigo, meu telefone aí, pode mandar mensagem que a gente conversa, não tem problema nenhum. Que bom, agora, Sebastião. Mensagem, como eu falei, pai e mãe são figuras místicas, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que a minha filha assim... Já estamos terminando, a produção está se pai, vou casar. Quem é? E eu falei para ele assim, olha só, se você fizer minha filha chorar, tu vai chorar também. Sebastião, muito obrigada. Desculpe aqui que a produção ali está dizendo que vai cortar o nosso programa. Então vamos terminar. Sebastião esqueceu de falar também. Aliás, ele atende em tantos lugares, né? Mas ele atende também aqui pertinho na Clínica Vitor Frankl, que é no Largo do Machado, e eu estou lá também. Aliás, muitos de nós, psicólogos católicos, eu também quero deixar uma mensagem. Eu vou beber da palavra de Deus. Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Assim conseguiremos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Um abraço a todos.